Olá, meus irmãos, a paz a todos, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Mais uma vez estamos aqui para dar continuidade a esse tema tão importante, que são os pilares fundamentais da vida prática da igreja. Eu estou muito encorajado em falar sobre isso. Na aula anterior, fomos abençoados por Deus com um entendimento introdutório acerca da amplitude do corpo de Cristo e com certeza vamos mergulhar mais a fundo hoje e saber as características da movimentação prática da igreja do Senhor Jesus. Como eu disse na aula anterior, eu e você seremos muito mais eficazes como membros se nós discernirmos a característica geral do corpo. Se nós conseguirmos entender a movimentação global do corpo de Cristo, eu e você, em nossa particularidade, seremos muito mais eficazes na nossa movimentação cristã, em nosso estilo de vida cristão, em como propagar a nossa fé com verdade e convicção. Por isso eu quero, nesse momento, orar com você para acessarmos um ambiente espiritual a qual a palavra de Deus pode ter acesso direto ao nosso espírito. Como eu digo, a palavra de Deus, ela é espiritual. Não pode ser lida, nem ouvida, nem meditada naturalmente. Nós precisamos de um ambiente espiritual para que a palavra de Deus seja ministrada. Eu quero orar por você nesse momento. Se você puder, feche seus olhos, coloque a mão no teu coração. Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço por essa rica oportunidade de estar reunidos com os meus irmãos por intermédio da sua palavra. Eu te agradeço, Senhor, pelo fato de ter a convicção de que o Senhor está vivo e que o teu Espírito está sobre nós. Estando o teu Espírito sobre nós, somos seguros de que o Senhor há de nos ensinar e de nos conduzir pelo caminho da verdade, pelo caminho da transparência, da sinceridade e da santidade. Pai, muito obrigado. Obrigado pelo seu amor que foi derramado em nossos corações, pelo sacrifício de Jesus na cruz. Eu quero orar por cada um dos irmãos que estão reunidos comigo aqui. Que haja paz em cada lar, paz em cada família, e uma liberação de bênçãos espirituais abundantes sobre cada coração. Pai, no nome de Jesus eu te peço, derrama o teu Espírito Santo sobre cada família e preserve a fé e a convicção até o último dia. Assim, Senhor, eu estendo essa oração e abençoo os meus irmãos em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Que você possa receber essa palavra de oração e verdadeiramente ter a sua fé e a sua convicção em Jesus Cristo guardado até o último dia. Amém? Vamos à aula? Atos capítulo 2. Abra comigo a sua Bíblia. Em Atos capítulo 2, se você tem aí algum material de anotação, por favor, anote. E nós vamos discernir o que esse texto quer nos ensinar. O discernimento, que significa o entendimento completo, vai ser fundamental para nós nessa leitura bíblica. Vamos discernir juntos. Atos, capítulo 2, a partir do versículo 42, diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens e distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, eles perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e com singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isto, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Irmãos, esse texto é o texto fundamental para a cultura que foi desenvolvida na igreja primitiva. Como eu disse na aula introdutória, tudo aquilo que Deus estabelece primeiro
torna-se uma referência para o que ele quer que seja feito depois. Se a igreja primitiva tinha uma cultura estabelecida por Deus, é porque Deus quer preservar essa cultura nas seguintes gerações. Então nós, como igreja, só vamos saber o que somos e o que seremos se nós entender aquilo que já foi. Se entendermos como começou, nós vamos entender como tem que terminar. Você está compreendendo? É necessário que nós possamos extrair, por isso que eu digo que esse texto precisa ser discernido. Nós precisamos extrair a cultura daquilo que acontecia nessa igreja, para que possamos entender o que é a igreja dos dias de hoje e como será a igreja dos dias do Senhor Jesus. Irmãos, o principal atributo da igreja do Senhor é apontar e referenciar o senhorio de Jesus Cristo. A igreja não tem autonomia em si para fazer como quer e da maneira que quer, mesmo que com boas intenções. O nosso papel primordial como igreja não é desenvolver nada a partir de nós mesmos, mas sim em cumprimento da ordem de Jesus, apontando para o próprio senhorio dele. Nenhuma igreja tem autonomia de desenvolver uma boa ideia de como pregar o evangelho. Nós precisamos ter um coração de obediência em obedecer aquilo que já foi determinado. Se está escrito pelo Espírito Santo e deixado para mim e para você, é porque já foi determinado que assim seja. Nós não podemos tentar inventar a roda. Nós não podemos tentar criar algo novo se não for a partir daquilo que já foi criado. O sábio Salomão disse no livro de Eclesiastes que tudo que existe um dia já foi. E tudo que será um dia também já foi. Por quê? Porque se nós tentarmos criar algo novo, nós podemos entrar num crivo de estabelecer uma heresia. Aquilo que é contrário à verdade de Deus. Então, se você quer ser eficaz hoje, olhe para o que já foi feito ontem e deixe Deus acrescentar aquilo que será feito amanhã. Olhando para a igreja primitiva, nós vemos no versículo 42. Eles perseveravam, eles tinham perseverança, insistência em algo. Irmãos, não tem como nós tentarmos chegar num lugar de falar assim, não, vamos fazer algo novo. Não. A nossa responsabilidade é perseverar naquilo que já foi estabelecido. Nossa responsabilidade é perseverar naquilo que já foi feito. E a igreja primitiva, desde os primeiros dias da igreja, eles estavam perseverando. E tinham 4 pilares que eram os fundamentais para essa vida prática da igreja. Eles perseveravam no quê? Apóstolo, eu também estou perseverando, mas você está perseverando no quê? Porque a igreja nos estabeleceu um padrão de perseverança. Elas perseveravam na doutrina, na oração, na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Existia uma cultura viva dentro disso. A doutrina dos apóstolos era a pregação literal das Escrituras e como um crivo da verdade da ressurreição de Jesus Cristo. A doutrina. A comunhão era a vida coletiva de comunhão da igreja, a vida coletiva, o corpo, a comunhão. O partir do pão, que fala da generosidade, de dar ao necessitado, de suprir a necessidade uns dos outros. E das orações, que era um estilo de vida de devoção. Dentro desses 4 pilares, 4 colunas, existia toda uma vida orgânica que transicionava entre essas 4 colunas. E era sobre isso que aqueles crentes perseveravam. Meu irmão, entenda em nome de Jesus. Quantos crentes, ouça, por favor, ouça. Quantos crentes nessa geração estão perdidos? Por favor, ouça, preste atenção. Quantos crentes estão perdidos hoje dentro da igreja por serem até perseverantes, mas não entenderem o porquê e no que devem perseverar?
Irmãos, é simples. Eu vejo crentes que carregam fogo no peito, amor a Deus, mas estão desanimando e acabam até mesmo perdendo o fogo e a fé. Porque simplesmente não entenderam aonde é que eu devo aplicar a minha perseverança e a minha insistência. Irmãos, mas nós não podemos olhar para o hoje tentando descobrir algo que já não foi. Agora, o texto simples, fundamental, é claro e atual para nós hoje, encorajador, no que é que nós temos que perseverar. Nós precisamos entender que dentro dessas colunas da vida prática da igreja existe muita vivência e fluência. E nós precisamos perseverar na palavra, perseverar na comunhão, perseverar na generosidade do partir do pão e perseverar na devoção, nas orações. Se você olhar para essas 4 colunas, você vai ver quanta vida jorra por dentro de tudo isso. E se estendermos essa aula por algumas horas, não daríamos tempo de falar de tudo isso. Por isso eu quero ser breve e enfático para que você tenha curiosidade para descobrir na palavra e no Espírito que dentro desses 4 pilares existe muita vida prática. Olhe só o que diz no decorrer do texto, versículo de número 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Por que havia sinais e temor? Porque havia perseverança nas 4 colunas. Não tem. Por que hoje nós vamos vendo temor se perdendo? As pessoas já não têm mais temor, reverência de chegar na casa de Deus, temor de receber uma palavra de Deus, porque o temor vai se esvaziando, os sinais e prodígios vão se esvaziando, se esvaindo. Por quê? Porque a perseverança na doutrina, na oração, na comunhão e no partir do pão vão se perdendo. E nós precisamos manter um foco em perseverar nessas coisas. Por que digo isso? Porque só vamos permanecer em temor, vendo sinais e prodígios acontecendo da parte de Deus, se nós tivermos a responsabilidade de nos manter na palavra de Deus, nas orações, no partir do pão e na comunhão. Olha o versículo 44. Todos os que creram, eles estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto a todos à medida que alguém tinha necessidade. E versículo 46, diariamente, quantas vezes por semana? Diariamente, quantas vezes? Diariamente. Eles perseveravam juntos no templo, partiam pão entre as famílias de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. O versículo 46 me faz entender que tudo aquilo que nós fazemos diariamente torna-se uma cultura. Tudo aquilo que nós fazemos diariamente não é só um hábito. Nós nos habituamos a fazer diariamente, mas tudo que é feito diariamente se torna uma cultura. E como que eles conseguiam estar diariamente unânimes, juntos, na igreja, no templo, buscando a Deus, de casa em casa, fazendo suas refeições e com alegria e singeleza de coração. Por quê? Porque eles tinham uma cultura familiar entre os crentes. Uma cultura em que a vida não era uma vida secular e uma vida espiritual, religiosa. Não, eu tenho a minha vida secular e a minha vida religiosa. Então, durante a semana, eu vivo a minha vida do jeito que eu quero e no dia de atividades eclesiásticas eu exerço a minha fé. Não! A conversão dos crentes requer que tudo o que eles vivem sejam espirituais. Na vida de um crente já não existe mais o que é secular e o que é sagrado. Na vida de um legítimo cristão, nascido de novo, tudo é santo. E ele começa a fazer a distinção daquilo que é santo e do que é profano. Não distinção do que é secular e do que é religioso. Muitas pessoas estão
separando o que é secular do que é religioso, mas a nossa verdadeira separação deve ser do que é santo para o que é profano. E o que é profano já não cabe mais em nosso estilo de vida. Por isso nós nos relacionamos integralmente com o que é santo. Como é que eu e você vamos conseguir viver uma vida integral de santidade? Unânimes com os irmãos. Vivendo uma vida rotineira de comunhão com os crentes. Agora, muitos crentes, os amigos são todos ímpios. Os amigos, os vínculos de relacionamento são todos profanos, todos ímpios. E ele quer encontrar os irmãos da igreja de domingo no culto. Como que é que você vai ser santo, irmão? Como que você vai conseguir andar em santidade? Se você vive uma vida rodeada de pessoas ímpias e no domingo você quer encontrar os irmãos da igreja, como que você quer ser santo? Não tem como. Se você quer ter uma vida de santidade, você precisa estar inserido num contexto de santidade, desenvolver relacionamento orgânico. E eu quero com essa palavra quebrar no nosso coração, quebrar dentro do nosso entendimento a religiosidade de achar que a igreja é aquilo que eu frequento uma vez por semana. Não, a igreja é um organismo vivo que requer de mim, de você, praticidade. Então, a partir do momento que você se converteu, foi salvo por Jesus Cristo, você precisa mudar os vínculos de relacionamento. Você precisa começar a conhecer os crentes que se reúnem com você, frequentar a casa dos seus irmãos, sentar na mesa com os seus irmãos. Durante a semana, ao invés de você ir agora na casa de um amigo do trabalho que é ímpio e não conhece a palavra, agora, peraí, eu preciso me desenvolver em relacionamento de santidade, então eu vou frequentar a casa dos irmãos da igreja, me relacionar, passear, sair junto, me envolver com o corpo da igreja. Não estou falando que você tem que simplesmente participar das atividades da congregação. Eu estou dizendo que você precisa se relacionar com seus irmãos, fazer amizade com os crentes de verdade. Isso era uma cultura orgânica, por isso aqueles homens preservavam a santidade, porque eles tinham uma vida orgânica de relacionamento no corpo, meus irmãos. Por favor. E a gente pensa assim, não, mas eu preciso estar lá no meio dos ímpios, porque eu vou ganhar eles para Jesus. Você está ganhando eles para Jesus? Ou eles estão ganhando você para a secularidade? Você precisa discernir isso. Não, mas um dia eu vou ganhar eles para Jesus. Mas será que você vai ganhar eles para Jesus? Ou eles vão ganhar você para a secularidade? Nossa responsabilidade é ser santo, irmãos. Do que adianta você tentar ganhar os seus amigos de trabalho e perder a sua alma? Não, nós precisamos manter a santidade. E um homem santo atrai o ímpio pelo seu estilo de vida. Um homem santo atrai o perdido pelas suas convicções e o seu estilo de vida. Você pode ter certeza que os seus colegas de trabalho, ao verem a tua santidade, vão querer o evangelho que você está vivendo. Vão querer o Senhor que você está declarando, mas por causa do seu estilo de vida, não por causa das suas conveniências. Guarde isso no teu coração. Nós temos uma realidade que precisa ser replicada aqui. E essa realidade está clara, está explícita. Se eu e você não temos perseverança na doutrina bíblica, nas orações, no partir do pão e na comunhão, nós vamos ficar perdidos e enfraquecer na fé. Então, eu quero te explicar agora, na conclusão dessa aula, como você discerne a igreja viva do Senhor Jesus. Simples. Se a igreja, se os pilares que foi estabelecido por Deus são esses 4, você precisa encontrar em sua congregação. Se existe comunhão entre os irmãos, a igreja está viva. Se realmente os irmãos têm comunhão, a igreja está viva. Se os irmãos sentam na mesa junto, está viva. Se o relacionamento não é político, mas é verdadeiro, a igreja está viva. A igreja do Senhor Jesus, irmãos, não é simplesmente a congregação que você frequenta. A igreja do Senhor Jesus é orgânica, viva e eficaz. E como é que você vai discernir a igreja do Senhor dentro da sua congregação? Como que você vai saber se a igreja do Senhor está dentro da sua congregação? Olhando para os pilares que ele estabeleceu. Tem comunhão? Tem comunhão? As pessoas sentam na mesa e se relacionam. Existe comunhão, existe relacionamento.
Existe doutrina da Bíblia? Existe uma palavra apostólica que está definindo a doutrina da palavra de Deus naquela congregação? Existe palavra de verdade? Ou será que você está ouvindo palestras motivacionais aderindo à fé para alimentar o seu ego? Porque a doutrina bíblica, ela fala da verdade de Jesus Cristo a qualquer custo. Igreja Viva do Senhor está preservando a doutrina dos apóstolos. A Igreja Viva do Senhor Jesus está cuidando dos pobres e dos necessitados, repartindo pão. E a Igreja Viva do Senhor Jesus está diariamente na devoção. Irmãos, eu não estou falando que a Igreja do Senhor Jesus pode fazer essas coisas. Não, eu estou falando que ela é assim. A Igreja do Senhor persevera, mantém vivo essas coisas. Quando Jesus voltar, o que ele vai esperar receber das mãos da igreja? É o que a igreja guardou em comunhão, em doutrina, em oração e em partir do pão. Porque essa é a cultura da igreja. Se você quer saber se a igreja ela está viva e ela é eficaz, a Igreja do Senhor Jesus precisa refletir as 4 colunas do Evangelho, que é a doutrina, a palavra verdadeira, guardando a palavra dos apóstolos, guardando a comunhão entre os irmãos e diariamente expressando a devoção, a oração, intercessão, adoração, proclamação, e repartindo pão com os necessitados. Se não existem essas 4 coisas, a congregação pode estar doente, ou pode até mesmo não ser a igreja do Senhor Jesus dentro daquela congregação. Ah, mas tem um nome, mas tem muita gente, irmãos. Atrair pessoas, irmãos, até o Chitãozinho Chororó atraía. Sei que agora eu fui um pouco longe, se você não conhece Chitãozinho Chororó, depois você escreve lá, Chitãozinho Chororó, você vai ver. Bruno e Marrone, Ivete Sangalo, atraía muita gente. Irmãos, expressão não fala de fundamento de verdade. Ah, a igreja é tão bonita, tem tudo. Não. Por favor. Não procure coisas atraentes, procure coisas verdadeiras. Você quer discernir a igreja do Senhor Jesus? Você precisa procurar os pilares que foi estabelecido por ele. Se a igreja primitiva perseverava nisso, nós temos que perseverar até o fim. Na comunhão, na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. Meus irmãos, por favor, se você entender isso nessa aula, você vai conseguir com muita certeza absoluta, você vai conseguir entrar no corpo e nos momentos das suas crises você vai saber no que você deve perseverar. Você quer saber se você tem sido um bom cristão? Você está perseverando na doutrina? Quanto tempo você gasta nas escrituras todos os dias? Você presta atenção na pregação do seu pastor ao domingo? E você vai conferir ela durante a semana? Na Bíblia durante a semana? Você tem perseverado na doutrina? Como tem sido a sua vida de devoção? Você está perseverando nas orações? Todos os dias você está unânime na oração? Todos os dias você está orando? Como está a sua vida de generosidade? Você está preocupado só em pagar as suas contas? Ou será que você também se preocupa com a conta dos seus irmãos? Será que você está preocupado só nas suas conquistas? Ou será que você também está preocupado com os pobres que não têm nem o que comer? E como é que está a sua vida de relacionamento com os crentes da igreja? Com os irmãos? Meça isso e você vai saber se você é um crente simpatizante ou um cristão operante. Porque se você for só um crente simpatizante, isso vai estar sempre desfuncional na sua vida. Mas se você quer saber se você é um cristão operante, filho de Deus legítimo, essas 4 colunas precisam estar evidentes na sua vida. A doutrina, a comunhão, o partir do pão e as orações. Espero que tenha ficado claro para você que o que foge disso não é a igreja do Senhor Jesus. Se não tem doutrina, não tem comunhão, não tem oração
não tem partido pão, não é prático. Irmão, por favor, me ajuda aqui. Em nome de Jesus, a igreja do Senhor não pode ser teórica, não pode ser virtual. A igreja não pode perder o tato de ser prática. Ouça em nome de Jesus. Me ajude a preservar a vida da igreja no entendimento de que ela é prática. De que a vida da igreja está na praticidade dela. Como é que eu manifesto a minha fé postando versículos bíblicos na internet? Não! Como é que eu manifesto o evangelho do Senhor Jesus colando um peixinho atrás do carro? Não! É tendo uma vida prática em que a sociedade pode ver o cristianismo em nós, sem que nós mesmos venhamos abrir a boca. É olhar e ver uma vida de devoção, orações. É ver uma vida de generosidade, partir do pão. É ver uma vida de comunhão e alegria, singeleza de coração entre os irmãos. E é ver alguém que está preservando a doutrina dos apóstolos pela palavra do Senhor Jesus. Se nós não tivermos a praticidade no cristianismo, tudo que nós estamos vivendo é uma filosofia religiosa e barata, irrelevante. Mas se eu e você preservarmos essa cultura, o mundo verá que a igreja do Senhor Jesus está viva, ela é prática, operante, linda e reluzente, nobre e eficaz. Mas eu e você temos que ter a responsabilidade de discernir que a igreja tem essas colunas e eu preciso perseverar nessa cultura. Amém? Que essa palavra seja definitiva para a sua vida. E você que está assistindo essa aula possa verdadeiramente equilibrar toda a sua vida cristã dentro desse prumo. Com certeza, você será um excelente cooperador para o avanço do evangelho e um preservador da verdade do Senhor Jesus. Amém? Coloque a mão no teu coração, deixa eu orar por você, para que essa palavra defina a sua vida, em nome de Jesus. Pai, eu oro por cada crente que está me ouvindo agora, para que essa verdade seja cravada em cada coração. Por favor, Senhor. Nos arranque de nossas crises pessoais e religiosas e nos leve, Senhor, a pensar, refletir, discernir a nossa movimentação prática como cristãos. Senhor, nos ajude a perseverar na doutrina do Senhor, nos ajude a perseverar na comunhão com os irmãos, nos ajude a perseverar no cuidado com os necessitados, e nos ajude a manter uma vida de devoção todos os dias. Eu te peço em nome de Jesus, Pai. Ajuda-nos. Eu oro por cada um dos irmãos que estão comigo agora nessa oração. Fortaleça-os na verdade. Encha-os do teu Espírito e os avive todos os dias até a consumação do século. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.